Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa noite desta segunda-feira agradabilíssima, tenho a graça de ter mais uma oportunidade de estarmos juntos para estudarmos e aprofundarmos um pouco mais nos ensinamentos da Seichonoe, com foco ao final na prática da meditação Shinsokan. E como de praxe, iniciaremos a nossa reunião Coração deste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, o meu livro, lembrando, é a terceira edição, e faremos oração que consta na página 174, oração para que as almas nascidas na terra alcancem níveis elevados. Se você tiver este livro em casa ou aqui a quem está presente e quiser acompanhar a leitura da oração, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável. Vamos fechar os olhos e meditar profundamente sobre as palavras desta oração, a fim de elevarmos cada vez mais as nossas vibrações e os nossos sentimentos de luz rumo à nossa imagem verdadeira. Vamos lá então? Oração para que as almas nascidas na terra alcancem níveis elevados. O homem é filho de Deus e traz plantadas dentro de si as sementes da onissapiência, da onipotência e do amor imparcial e perfeito de Deus. Dentro de nós estão latentes as sementes de todas as virtudes divinas, mas para que elas germinem e cresçam, é preciso haver condições propícias, como o amor e o zelo de nossos pais, um bom ambiente, etc. Assim, tendo como nutrientes as mais variadas experiências e recebendo a proteção da providência divina, os brotos germinados crescem, desenvolvem as ramagens e absorvem a luminosidade ao seu redor. De vez em quando, enfrentam situações difíceis, aparentemente bastante penosas, mas que contribuem para fortalecê-las. Assim, a nossa natureza divina ou búdica vai se desenvolvendo e a nossa alma vai aumentando em profundidade e amplitude. E as virtudes divinas florescem gloriosamente e produzem belos resultados, assim como as árvores que desenvolvem ramos longos, médios e pequenos, cobrem-se de flores e depois produzem muitos frutos. A jornada para o crescimento da alma é bastante longa. Às vezes, a pessoa segue por um caminho plano, apreciando o céu azul. Outras vezes, segue por uma trilha íngreme, cheia de pedras, tropeçando e caindo de vez em quando. Mas, sempre que cair, deve levantar-se rapidamente e seguir adiante. Assim, ela se aproximará cada vez mais do topo. Tanto os caminhos planos como os íngremes são materiais de estudos necessários para o crescimento da alma, para o fortalecimento do caráter. São disciplinas escolares ou programas de treinamento preparados pelo pai. Passando por essas disciplinas e esses treinamentos, a pessoa vai aprimorando e passa a emitir um brilho que vem de dentro e não um brilho superficial. Não devemos nos revoltar contra as dificuldades ou fugir delas, encarando-as como inimigas ou como obstáculos. Se pensarmos que as dificuldades são nossas inimigas, elas assumirão esse aspecto e poderão nos prejudicar. Mas se pensarmos que as dificuldades são lições para polir e fortalecer a nossa alma, e encarando-as com a mente serena e dócil, procurarmos descobrir o que Deus está nos ensinando por meio delas, a situação assumirá outro aspecto. A dificuldade que vivenciamos tornar-se valiosa, comprovando-se que ela é manifestação do amor de Deus, que abençoa a nossa alma. Nesta vida, deparamos com diversos fatos e coisas que parecem obstáculos, mas na verdade não são, pois Deus não criou nenhum obstáculo real. Tudo neste mundo é bênção, tudo contribui para a nossa educação espiritual. Alguns espíritos de categoria superior optam espontaneamente por nascer neste mundo como deficientes mentais ou físicos. Com isso, passam por experiências muito mais difíceis e dolorosas do que os nascidos em condições normais. E justamente por isso, conseguem progredir mais rapidamente do que aqueles que têm todas as facilidades. Quem viaja num veículo que segue devagar, numa rua plana, não sofre solavancos. E quem viaja num veículo que segue veloz enfrentando obstáculos, está sujeito a ruídos e solavancos, mas chega mais rapidamente ao destino. Da mesma forma, a alma de quem segue avante enfrentando dificuldades atinge mais rapidamente um nível de aprimoramento objetivado e alcança o paraíso prometido. Não existe coisa alguma que prejudique realmente a nós, filhos de Deus. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que trabalharemos daqui a pouquinho na nossa palestra. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que com tanto carinho sempre deixam uma mensagem nos canais do YouTube, tanto da Meditação Shinsokan quanto da Seichoné do Brasil. Meu muito obrigado. Quero mandar um abraço especial a todo mundo que está acompanhando nossas palestras. Meu muito, muito obrigado pelo carinho. Quem está no Brasil, fora do Brasil. Hoje mandando um abraço especial às pessoas que nos assistem dos Estados Unidos, o pessoal de todos os estados, né? Flórida, Nova York, Califórnia, temos até hoje aqui participantes aqui, brasileiros que moram na Califórnia, mas que estão aqui em Brasília hoje para acompanhar a nossa reunião. Meu muito obrigado, muito obrigado. Então, um abraço a todo mundo aí dos Estados Unidos. Sintam-se assim acalentados por essa verdade que transcende fronteiras e consegue chegar ao coração de todas as pessoas. Um abraço especial a todo mundo que sempre nos acompanha, porque graças a esse movimento nós podemos divulgar ainda mais essas palavras que tanto ajudam na caminhada da vida. E é interessante o tema de hoje, porque ele é fruto de algumas conversas que eu venho tendo com alguns conhecidos, alguns amigos, e eles têm me relatado, sem menor pretensão, eles têm me relatado os acontecimentos da vida. E eu tenho me deparado com histórias extremamente, assim, algumas felizes e outras bem difíceis. Então, de um tempo eu já venho meditando sobre essa funcionalidade ou a função da nossa vida ou o que a vida nos prepara. E a oração de hoje, que nós fizemos no livro A Verdade em Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Triguchi, é uma oração que vem muito a calhar com a abordagem desse tema. Muitas pessoas sempre se perguntam, né, por que nós temos que viver, por que nós temos que passar por todas essas provações, o que a vida nos reserva, por que nós vivemos assim? Uma pergunta muito comum é quando as pessoas, conhecendo os ensinamentos da Seichonoye, elas perguntam, poxa, se eu sou filho de Deus, por que eu preciso viver esta vida? E são perguntas muito importantes que nós vamos trabalhar a ideia da vida como uma escola, só que na palestra de hoje nós vamos abordá-la no espectro espiritual. Porque nós temos várias abordagens da escola é uma vida. A escola é uma vida porque nós aprendemos, e inclusive na oração ela traz esse aspecto, mas eu quero trazer um aspecto um pouco mais transcendental, para que nós possamos compreender o porquê que a escola é uma vida e porquê que a vida é uma escola. Não deixa da escola também ser uma vida, não errei, só alterei um pouquinho o momento em que a escola está atuando, mas tanto a escola é uma vida quanto a vida é uma escola, mas nós vamos abordar o porquê que é tão importante nós valorizarmos a nossa vida, não importa no aspecto em que ela esteja. Hoje em dia, infelizmente, por um pensamento materialista, por um pensamento utilitarista, e que eu digo utilitarista é apenas no aspecto de ter, as pessoas têm entendido que a vida delas é sinônimo do que elas possuem ou das experiências fantásticas. Então, uma pessoa que pula de paraquedas, ela é mais feliz do que eu porque ela viveu uma experiência fantástica. Sendo que nem sempre pular de paraquedas é bom para mim. De repente, para mim, seja um momento de pânico. Eu desço 10 anos mais velho do que quando eu estava dentro do avião. Mas, no pensamento atual, as pessoas que utilizam ou as pessoas que têm, elas são tidas como mais felizes do que aquelas que almejam crescimentos ou aprendizados que muitas vezes são silenciosos. Aprender a ser mais calmo é silencioso. Aprender a ser uma pessoa mais correta é silencioso. Aprender a ser uma pessoa mais amorosa é silencioso. Perdoar é silencioso. E muitas vezes as pessoas acham que somente aquilo que vibra ou aquilo que está na gritaria ou está no trend de todas as redes sociais é algo que realmente tem valor. Então, infelizmente, por causa dessa visão, as pessoas têm a tendência de acreditar que a sua vida não é uma vida de valor, não é uma vida que vale a pena. E a ideia é exatamente nós compreendermos o porquê do estarmos aqui, a fim de que conseguimos dar o passo maior, que é a valorização da nossa própria vida, da nossa própria aparência ou existência fenomênica no mundo das formas. Então, isso é importante, porque também, num outro aspecto, nós temos o hábito de nos comparar. A gente sempre se compara. Porque fulano tem, porque ciclana tem, porque isso, porque aquilo, porque... E a gente acaba esquecendo que
fulano é fulano, ciclano é ciclano, eu sou eu e eu preciso entender o porquê da minha experiência a fim de que eu possa curti-la. É a mesma coisa se você for para um parque de diversão, você entra no brinquedo A e fica olhando o pessoal brincando no brinquedo B e fica, poxa, se eu tivesse no brinquedo B ia ser tão bom. O que vai acontecer? A sua experiência no brinquedo A vai ser zero, você não vai curtir, você não vai viver aquele momento do brinquedo porque você está mais preocupado no brinquedo B. Quantas pessoas perdem um momento da experiência atual porque estão pensando ou no passado ou no futuro? Estão olhando ou o que ainda não aconteceu ou o que já não tem como modificar e esquecem-se da importância de viver o agora. Então, nós vamos trazer aqui, deixa eu até puxar o quadro já. Nós vamos falar desse momento, a vida é uma escola, exatamente abordando um pouco mais uma visão que a Seiichi Onoe nos traz, que é de suma importância para que entendamos a grandiosidade da nossa existência. Vamos lá. Quando a gente fala uma vida escola, a gente pode ter várias visões disso daí. A gente pode ter a visão de que a vida vai nos ensinar alguma coisa e nós vamos aprender com isso, de que a vida vai trabalhar para que você se desenvolva ou que você cresça, podemos abordar por aí, mas vamos, como eu havia falado, olhar num aspecto um pouco mais amplo. Na palestra da semana passada, que pelo menos que foi ao ar na semana passada, nós abordamos sobre o assunto Por que nasci? Então, vim abordando esses pontos do nosso nascimento na face da Terra. Vamos agora olhar isso também por um outro aspecto, por uma outra vertente. Bom, se a escola da vida ela é fundamental para nós, o nosso processo de matrícula ele precisa ser compreendido. Como é que funciona o processo de matrícula na vida? Então vamos imaginar que nós temos aqui um lindo prédio. Vocês vão perceber pela perfeição do meu desenho todas as técnicas que eu utilizei. Olha só, desenvolvidas desde a minha 4ª série. Tá vendo? Essa é a nossa escola da vida. Então, nós vamos nos matricular na escola da vida. Então, esse matricular já é algo supremo que a gente precisa compreender. Então, vamos lá para a nossa matrícula da escola. Então, quando a gente vai se matricular na escola, a gente vai até o local, pega todas as informações necessárias e demonstra a vontade de matricular. Aí nós preenchemos os documentos necessários, pagamos a mensalidade ou pagamos aquele pedaço necessário para matricular e a partir dali nós recebemos um documento que nos autoriza a frequentar a escola. Então, normalmente as escolas, sejam elas tradicionais ou até mesmo escolas de línguas, elas funcionam mais ou menos dessa forma. Você faz a matrícula, você tem o seu nome numa lista e você se torna aluno daquela escola. E naquela escola você vai ser desenvolvido. A gente não conhece nenhuma escola que você entra e sai pior. Não conheço. Só se for escola das teorias da conspiração, que aí você sai pior, porque você se enche a cabeça de minhoca. Mas o que eu falo é o seguinte, a escola da vida normalmente, ou qualquer escola, você entra e qual é a sua tendência? Você sair melhor. Correto, gente? Correto? Ou alguém não aconteceu isso? Por exemplo, você entrou na escola, você saiu mais analfabeto de que quando você entrou. Você saiu na escola pior, você sabia fazer soma, você entrou na escola, você esqueceu soma. Não, a tendência é todo mundo melhorar. Você aprende a ler, você aprende a conversar, você aprende a socializar. Alguns não aprendem tão bem algumas matérias, mas todo mundo tem um crescimento. Da mesma forma, nós viemos para essa escola da vida para estudarmos. É por isso que quando eu brinco com as pessoas, eu falo assim, ó, quem acha que veio para o planeta Terra para curtir só rir só e passar o dia tomando água de coco, veio para o planeta errado. Por que veio para o planeta errado? Esse planeta, quer você queira, quer você não queira, você vai ter algo para aprender. Por quê? Porque essa nossa dimensão, nesse espectro que nós estamos vivendo aqui agora, nós estamos dentro de uma escola. Dentro de uma escola. E toda a escola, ela tem matérias a serem aprendidas. Matérias. Então, ou seja, todo mundo veio aqui para aprender. Quer queira, quer não. E aí vem o ponto, por que eu sou obrigado a aprender isso? Eu não quero. Existem muitas pessoas que não aceitam
as regras da escola. Não aceitam. Umas acabam sendo expulsas e outros se auto-expulsam da escola. Por quê? Porque não aceitam as regras. E muitas vezes não aceitam as regras que regem todo o estudo da escola, que são as matérias, para o seu desenvolvimento, porque desconhecem o processo de matrícula. Desconhecem o processo de matrícula. Vamos lá. Se a gente for abarcar de forma bem simples, sem necessidade de aprofundamentos nessa área. Se nós formos abarcar no mundo espiritual, onde habitam os espíritos, a lei mental ela age de forma extremamente mais afiada, digamos assim. Ela age de forma muito mais forte. Por quê? Porque lá, exatamente porque você tem uma sutileza maior da matéria, a lei mental ela tem uma força de ação muito mais imediata. O que isso quer dizer? Que no mundo espiritual, os semelhantes se juntam de maneira mais fácil. Então, formam-se regiões onde determinados espíritos com determinadas características habitam em comunidade. O que isso quer dizer? Fica muito mais concentrado o número de pessoas semelhantes. Qual é a capacidade que a gente tem de aprendizado com alguém que é muito semelhante a gente? Qual é a capacidade? Imagina só, você quer desenvolver sua capacidade de contar piada e você anda com as pessoas que contam piada igualzinho a você. Qual é a chance de você mudar? Não, aprende sim. Aprende sim. Sim, eu não falei que não aprende. Não falei isso. O que eu falei? A sua capacidade de transformar aquilo fica bem reduzida. Por quê? Porque você só tem os semelhantes. Então, o que acontece? Este mundo aqui, ele tem a capacidade de te dar uma diversidade brutal de forma muito rápida, muito fácil, independentemente do seu nível. Ou seja, você pode ser a pessoa com nível espiritual altíssimo. Você há de encontrar alguém que tem um nível espiritual bem básico. Então você, mesmo que você tenha todo o seu trabalho, mesmo que você tenha todo o seu empenho, você há de encontrar pessoas em níveis espirituais diferentes. E detalhe, começa aonde esse encontro de níveis espirituais diferentes? Numa instituição fantástica chamada família. Começamos na família. Por isso que na família você tem uma mescla muito grande de níveis espirituais. Você tem aquelas pessoas dentro da família que tem um nível impressionante e aquelas, às vezes, que são até seus irmãos, podem ser até os seus pais ou até os seus filhos, que não acompanham o mesmo nível. Porque essa diversidade, essa diferença proporciona crescimento. Então, o ponto é o seguinte, a matrícula ela é fundamental porque ela promove o rápido crescimento. O rápido crescimento. Falando numa linguagem mais atual, é como se aqui fosse um curso intensivo. Você vai se desenvolver muito rápido e necessário. Então, ou seja, aqui acaba se tornando algo extremamente atraente. Extremamente atraente. O desenvolvimento proporcionado por esta escola terrena é muito grande. Por isso que tem muita gente querendo vir para cá. É muita, não é pouco, é muita gente que quer vir para cá. Só que o que acontece? No processo de matrícula, não é feito a hora que nós queremos. Há toda uma necessidade de aguardo. Quanto mais consciente o espírito, mais ele entende isso daí. Quanto menos consciente o espírito, menos ele entende. Por isso que quando nós entramos em assuntos como, por exemplo, reencarnação, assuntos de vida pós-morte, nem todo mundo consegue entender e isso é normal, não há problema nenhum. As pessoas discutem, mas é difícil você discutir o invisível sem provas materiais. Acaba caindo somente no eu acho, eu sinto, eu penso. Só que o ponto é o seguinte, à medida que os espíritos eles vão passando pelas experiências e vão se tornando diplomados, ou vão ficando diplomados nessas passagens, eles vão tomando consciência. Então, quando eles vão tomando consciência, determinados assuntos ficam muito mais palatáveis, ficam muito mais fáceis deles serem trabalhados, coisas que nem todos estão prontos. Então, quando a gente fala normalmente desse ponto de matrícula, algumas pessoas questionam, que absurdo! Você quer dizer então que eu pedi para nascer? Sim.
É essa a sua matrícula. É a sua decisão que você tomou lá do mundo espiritual de vir para essa escola. Então, aquela frase que alguns jovens falam, eu não pedi para nascer, está errado. Você pediu para nascer. Se esse pedido não foi consciente, ele foi fruto do seu subconsciente. Mas houve a similitude e por isso a atração. Então, ou seja, não vem ninguém para cá por engano. É o primeiro ponto. Então, se você para pensar, se ninguém vem para cá por engano, é porque todo mundo é importantíssimo no trabalho da escola da vida, mesmo que a gente não entenda. Aí a gente, pera lá, pô, que interessante. Então quer dizer que todo mundo se matriculou, sim, voluntariamente, seja consciente, seja inconscientemente. Mas todo mundo se matriculou. E quando foi se matricular, eu sempre conto uma historinha, seria mais ou menos como se a gente estivesse indo para um atendimento numa repartição pública. Por exemplo, você chegou lá, aí você foi pegar a senha, estava lá no guichezinho, informações, ligações, passagens, passeios espirituais e, opa, ir para o planeta Terra. Aí você clica no botãozinho, aí sai a sua senha, aí está a sua senha lá, 7.830. Aí você, opa, beleza, você olha para o placazinho e aparece chamando a senha de número 9. Tandã. Aí você olha, vou esperar um pouquinho. Aí você senta na cadeira e fica um pequeno tempinho esperando chegar a sua vez. Quando chega a sua vez, você levanta, senta no guichê e lá está o atendente e pergunta, pois não? Olha, eu, ciente dos benefícios que existem no planeta Terra, eu gostaria de encarnar lá. Ok, vamos lá então. Quais são as suas necessidades? Lembre-se, nós não vamos passear, nós vamos aprender. É mais ou menos, imagina só a situação, você vai exatamente naquilo que lhe é necessário, você não vai pedir aquilo que lhe é desnecessário. Você não chega numa escola de inglês e fala, quero aprender italiano. Não, você vai numa escola de inglês para aprender inglês. É óbvio, porque se você não quer inglês, você não vai na escola. Então, tudo o que vem nessa escola faz parte do processo. E muito do que acontece aqui, você escolhe voluntariamente. E esse ponto ele é fundamental, porque você só vai entender o real valor da sua vida se você entender que você faz parte dela. Porque o que mais mata, e eu abordei isso há um tempo atrás, o que mais mata é quando a gente não quer assumir as responsabilidades da nossa existência e coloca tudo como culpa dos outros. Ah, eu sou infeliz porque eu nasci assim, eu sou infeliz porque eu nasci nesse país, eu sou triste porque eu nasci homem, eu sou injustiçada porque eu nasci mulher, e assim você vai sempre botando em culpa em fatores externos e nunca você trabalha realmente o aprimoramento daquela escola. Porque se você não compreender dessa forma, o mundo começa a se tornar extremamente cinzento. Olha o tanto de países que nós temos diferentes, com culturas diferentes, com vivências diferentes e experiências absolutamente diversas. Olha que interessante. Nós temos pessoas que nascem no Brasil, têm uma vida extremamente humilde, mas são felizes. E nós temos pessoas que nascem na Finlândia, num país de alto índice de desenvolvimento humano, e são tristes. Nós temos pessoas no Japão que sofrem. Nós temos pessoas no Japão que tiram a própria vida. E você fala, cara, como no Japão, cara? Por quê? Porque as realidades são percebidas de forma diferente. E isso é muito interessante porque isso enriquece a nossa experiência, quanto mais nós ampliamos a nossa consciência da nossa vida, principalmente da nossa importância. Então vamos lá. Na matrícula, primeiro ponto que nós vemos na matrícula, ela é voluntária. Nós escolhemos. Ah, mas preletor, você falou que tem pessoas que não fazem de forma consciente, mas vai por vibração. Vai por vibração. Por quê? Porque a pessoa ela vai no trabalho do desenvolvimento e a escola ainda se mostra necessária. Então, ela vai voltando para a escola. Por isso que muitas pessoas têm uma dificuldade para conseguir entender as razões do porquê acontecem as coisas na sua vida, porque desconhece que é uma escolha voluntária. Dentro dessa escolha, existem aquilo que vai ser estudado. Estudado. E as matérias são escolhidas por
É você que fala qual vai ser o seu material didático. Então vamos lá. Aí nós temos inúmeros exemplos. Pergunta, vamos lá. Onde é que você quer nascer? Ou o melhor local para desenvolver o quê? Você mesmo fala, olha, eu estou precisando trabalhar mais isso, eu preciso trabalhar mais amor, eu preciso trabalhar mais doação, eu preciso trabalhar mais força de vontade, eu preciso trabalhar mais retidão. E aí nós temos uma lista infindável de elementos que podem ser trabalhados no desenvolvimento espiritual. Seja ele força de vontade, seja ele capacidade, seja ele até mesmo para que você compreenda aquilo que você ainda não aprendeu. Então você passa uma listagem e dentro dessa listagem vão sendo observadas as melhores condições, os melhores pontos, aquilo que realmente vai lhe ser útil. E dentro dessas matérias didáticas vem vários elementos. Primeiro que a gente pode falar é o seguinte, vamos lá, o país, a família e nossas condições pessoais. Olha que legal. Eu sempre me perguntava, por que eu sou filho dos meus pais? E por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu nasci igualzinho o Brad Pitt? Seria tão mais fácil, velho. Tão mais fácil, sabe? Por que eu não nasci assim, filho do Silvio Santos? Sabe, chegar assim todo final de semana, o papai fazer uma porta da esperança, já imaginou? Papai, eu quero um carro importado, vamos abrir as portas da esperança para ver se você ganhou ou não. Seria tão mais fácil, mas a pergunta é, ok, seria mais fácil, mas é essa as matérias didáticas que a minha alma precisa? Ah, então quer dizer que eu tenho que ser pobre? Não. O que você tem que entender que é, dentro do caminhar do crescimento, é que você vai desenvolver as suas aptidões. E são elas que são seu maior tesouro. Não é o que você tem. A pessoa que tem talentos, a pessoa que ela tem capacidade, a pessoa que ela tem condições do progresso espiritual, ninguém pode tirar isso dela. Ninguém pode. Ah, Preletão, mas pode vir uma pessoa dar 30 tiros nela. Ok, ela toma 30 tiros, o corpo carnal destrói, mas o espírito continua com as mesmas aptidões. Por isso que quem cria virtudes as leva para o mundo espiritual. Quem não as cria causa problemas porque precisa voltar à escola. Precisa trabalhar as matérias na escola. É por tal motivo que os movimentos que pregam a luz, como o da Seiichi Onoe, sempre nos exortam a trabalharmos as virtudes, porque elas são os nossos reais patrimônios. Tem algum problema ter dinheiro? Nenhum. Tem algum problema ter felicidades? Nenhum. Pelo contrário, quanto mais virtudes você tiver, mais você vai conseguir transformar em felicidade tudo aquilo que lhe acontece ordinariamente no seu dia a dia. Então, vamos lá. Nós escolhemos o nosso país, nós nascemos no Brasil por escolha. Por escolha. Por isso que o sentimento patriótico é um sentimento espiritual. Nós estamos falando de sentimento patriótico, não sentimento fundamentalista. São duas coisas diferentes. Amar o país significa você ter um sentimento de gratidão ao solo que te recebeu. E não um sentimento de ódio ao irmão porque ele te pensa diferente. É completamente divergente. Sentimento de patriotismo é um sentimento de gratidão ao país, à terra que te recebeu, essa terra maravilhosa, que nos acolhe e que, graças a Deus, dá muitos frutos aqui. Então, o sentimento patriótico não é o sentimento que possibilita, ou não tem nada a ver com o sentimento de ódio canalizado contra um determinado grupo, contra uma determinada ideologia, falando que eu, como digo que sou patriota, eu amo mais o Brasil do que você. Isso está equivocado. Então, patriotismo é um sentimento de reconhecimento de que esse país lhe proporciona crescimento espiritual. Esse país. Então, isso é muito importante. E mais, e para as pessoas que vão morar fora? Quer dizer que então elas não têm amor ao país? Não. Às vezes vão levar o que nós temos de melhor para outras culturas. O Brasil tem uma capacidade de espalhar fantástico, porque nós temos brasileiros em todos os lugares. Eu li uma reportagem que parece que só existem 2 países no mundo que não tem brasileiro. É uma coisa assim, impressionante. Eu acho que a Antártida é a Lua, porque o restante, velho, tem brasileiro em tudo, velho. Porque a gente tem uma capacidade de receber e de doar que é um negócio incrível. É incrível. Isso é uma característica do nosso povo. Então, você ir para outro local e naquele local você vibrar pelo país, maravilhoso, show de bola. Nossa família.
Nós escolhemos a nossa família porque a família são pessoas diferentes com missões em comum. Olha que interessante. Pessoas diferentes que têm missões em comum. Por isso que elas se unem pelos laços sanguíneos para viverem juntos os aprendizados da escola. Então, quando você compreende isso, você começa a ter um olhar diferenciado dentro da família. Em especial, há duas pessoas que são muito importantes: pai e mãe. Pai e mãe são muito, mas muito importantes. E por que eles são importantes nesse processo? Por que a Seichonen, na Revelação Divina da Grande Harmonia, ela fala: dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Por que dentre todos os irmãos, os que têm maior importância são seus pais? Porque são os pais que lhe dão o uniforme necessário para você entrar na escola. Essa é uma escola que você não entra se você não tiver com uniforme. E esse uniforme a gente chama de corpo carnal. Sem o corpo, você não se matricula. Sem o corpo, você não se matricula. Então, só o fato de ter dado esse corpo já é algo fantástico, porque é um dos pré-requisitos para a matrícula. Então, por isso que pai e mãe é tão importante. E algumas pessoas entendem que pai e mãe tem que ser o pai e a mãe legais. Esse sim eu agradeço, porque se não for o pai e a mãe que não forem legais, eu não agradeço. E a regra espiritual não é essa. Por quê? No momento em que você escolheu que tipo de pai e que tipo de mãe viria para lhe dar lições. E algumas vezes escolhemos pais e mães que não manifestam aquilo que nós idealizamos como pai e mãe, mas são necessários para o nosso aprendizado. Quando eu compreendi isso, é que eu consegui começar a me aceitar e aceitar os meus pais como eles são. E começou a se desenvolver uma vida de harmonia dentro da minha casa. Foi quando eu compreendi que não só fui eu que escolhi, mas os meus pais são peças fundamentais no meu processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Então hoje eu tenho profunda gratidão ao meu pai e à minha mãe, ainda tenho que ter mais, mas é exatamente porque se não fosse eles, eu não teria tido a chance de vir a este mundo para aprender tudo que eu já aprendi. Então eu tive um progresso muito grande graças à matrícula que permitiram fazer. E é umas coisas engraçadas que a gente carrega, né? Eu sempre brinco, na minha família, lá em casa nós somos 5. Um partiu cedo para o mundo espiritual, cumpriu a missão muito rápido, então já bem novinho, com meses, já partiu para o mundo espiritual. Ficaram 4, são 3 homens e uma menina. Dos 3 homens, o mais velho e o mais novo, ambos têm 1,91 m. Só eu que vim na versão hatch. Todo mundo veio, sabe, SUV, e eu vim hatchzinho. E aquilo me gerava muito complexo. Porque eu falava, pô, só eu que vi pititinho, velho. Só eu. Eu até brincava, meu irmão comia toda a minha comida, não sobrava nada para mim. E isso vai gerando um complexo dentro da gente, que a gente começa a falar, poxa, papai e mamãe podia ter caprichado mais, né? Podia ter vindo, né? Então, assim, a gente começa a criar barreiras por não entender o processo da matrícula na escola, da vida. Aí, quando você foi começando a compreender, eu entendi, não, eu tinha que vir exatamente do jeito que eu vim, porque no jeito que eu vim, que eu pude me desenvolver. E tudo aquilo que supriria as minhas carências, me levaria a uma vida estagnada, estagnada. Na hora que eu comecei a compreender isso, eu comecei a agradecer. Pô, cara, que maravilha. Então eu vim do jeito que eu tinha que vir, eu vim na família que eu tinha que vir, eu vim com aquelas tias que fazem aquelas perguntas maravilhosas, aqueles primos que comparam as coisas assim ótimas, sabe? Quando você está estudando para concurso e vem a pessoa e fala, você está estudando há quanto tempo? 6 anos e ainda não passou? Poxa, está precisando estudar mais, hein? Sabe? Aquelas pessoas que falam, nossa, fulano fez o que você fez e muito melhor. Tá bom, sabe? Então assim, você vem, faz parte do processo para começar a entender. Aí eu observo, hoje eu consigo ver dentro da minha família os níveis se alternando, exatamente porque ali tem aprendizados diferentes, alunos diferentes em matérias diferentes. E os pessoais, que é exatamente isso. Nós escolhemos, por exemplo, por que a gente nasce homem, mulher ou indeciso? A gente precisa compreender o porquê que isso acontece para que a gente possa exatamente exercer a nossa missão, para que a gente possa exercer aquilo que nos foi dado. É por isso que muitas vezes as pessoas brigam com a vida ao invés de entender os seus aprendizados. Discute-se com a vida, briga com a vida e normalmente as pessoas, a primeira coisa que falam, a vida é injusta. A vida é injusta porque se comparam com outros.
se comparam com outras vivências, olha para a grama do vizinho e sempre acha que a grama do vizinho está mais verde porque lá está mais fácil. Mas não é não, é porque os problemas lá vivenciados talvez não sejam os seus necessários. E a gente, quando a gente começa a compreender isso, a gente sai da comparação e foca realmente no crescimento. E focar no crescimento é o que te traz o progresso. Porque se você focar na comparação, vai te gerar complexo, vai te gerar raiva e vai te gerar sentimento de frustração. E quando você foca em você, gera energia necessária para que você cresça. Por isso a gente fala, não inveje a felicidade do outro, construa a sua felicidade. Não inveje a felicidade do outro, construa a sua felicidade. E isso é todo um processo. Então, essa matrícula, ela é feita. Você consegue vir aqui, sua senha é chamada, você chega lá, beleza, então vamos lá, eu quero um corpo assim, eu quero um cabelo assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Por quê? Vai te ajudar no processo. Vai te ajudar no processo. Nem sempre aquilo que você achava que era o melhor é o necessário. Aí você vem e passa por um processo de 9 meses de construção desse corpo carnal, que o corpo carnal, gente, ele é muito interessante. Ele é construído assim, no momento da concepção, o espírito ainda ele está ligado, mas não totalmente alojado. E ele vem de tempos em tempos e ele vai construindo o corpo carnal. Então é você que fez o processo de construção. Você utilizou na matéria dos elementos necessários que a mamãe deu para você. Então os elementos, os nutrientes, aquilo que era importante na feitura ou os tijolinhos do corpo carnal, foi mamãe que deu. Mas quem esculpiu o corpo foi você. Aí alguém vai falar, pô, velho, devia ter melhorado, né? Devia ter trabalhado um pouquinho mais, devia ter caprichado no que eu fiz. Pô, trabalhei assim, fiz um trabalhinho meio ruim. Mas não é isso. É porque, muitas vezes, corpos carnais que não são absolutamente como queríamos, trazem profundas lições. O professor Masaru Taniguchi fala no final da oração, se vocês se lembrarem, que os espíritos, quando eles querem autodesenvolvimento ou quando eles são altamente desenvolvidos, eles aceleram o seu crescimento vindo exatamente em corpos defeituosos. Porque extrapola a capacidade, a pessoa desenvolve outros talentos, a pessoa desenvolve outras missões. Claro, é mais difícil? É, por óbvio é mais difícil. Mas é exatamente por ser mais difícil que o crescimento é maior. Quanto mais simples o exercício, menos resultado você obtém. Quanto mais complexo, muito mais você consegue aprender e construir daquilo. Isso serve para tudo, gente. Isso serve para os conhecimentos básicos, isso serve para os conhecimentos de esporte, isso serve para conhecimento do que você quiser colocar. Não existe nada que você vá crescer ou se desenvolver que comece só difícil ou que, começando fácil, fique eternamente fácil. Se tiver, não é algo que atrai o nosso interesse, porque a vida tem por finalidade o crescimento. Imagine que nós vamos ter o Campeonato Brasileiro de Futebol, de bola, de bexiga de ar. Qual a graça disso? Zero. Porque não há dificuldade em você chutar um balão e ficar esperando ele cair no seu pé. Dificilmente você vai errar. Agora, quando você bota uma bola com peso, com dificuldades, controlando no pé, aí exatamente por ser difícil é que faz com que muitos parem na frente da televisão para assistir 90 minutos de 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Por que as pessoas se interessam? Porque é difícil. A mesma coisa é a escola da vida. A gente se interessa pelas vidas ou a gente se interessa pelas histórias de superação. Por que as histórias de superação nos encantam? Porque elas trazem exatamente os elementos necessários para que nós aprendamos a lição em vivências reais. Então, quando bota assim, pelo menos eu me interesso bastante, quando bota assim no filme, baseado em fatos reais, aquilo me chama a atenção, que eu falo, cara, qual foi a experiência que aquele espírito viveu, que ele passou e que ele conseguiu superar? Não é à toa que os filmes que eu amo de paixão, dentre eles está o Homens de Honra, que conta a história de um grande mergulhador norte-americano e tudo o que ele sofreu para ele chegar e atingir os objetivos que ele queria. Então é algo que me inspira. Também tem um outro filme muito bonito, que é Radio, que é rádio, né? Conta a história também de um treinador americano, de futebol americano, que ele vai ensinar uma pessoa
com dificuldades e como é que os dois criam um laço de amizades maravilhoso. Então, assim, esses filmes, assim, ó, essas histórias que trazem casos de superação são algo que me encanta, porque mostra como é que as pessoas conseguiram lidar com a escola da vida, como é que as pessoas conseguiram crescer e construir reais valores. Então, nós temos, dentro da matrícula, a compreensão de que fomos nós que escolhemos. Nós temos as matérias a serem estudadas, que vêm dentro de todos os elementos que aparecem dentro da gente, inclusive questões econômicas. Eu sempre falo para as pessoas, olha que interessante, quando sai lá, Mega Sena acumulou, eu vou jogar na Mega Sena, eu vou ganhar 50 milhões de reais. A primeira pergunta é, o que você vai fazer com esse dinheiro? Raramente você tem uma resposta construtiva. É sempre uma resposta destrutiva. O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou cuspir na cara do meu chefe, vou bater nos meus amigos, vou pegar e vou torrar tudo. Aí, uma vez, um colega meu, ele falou assim, eu vou jogar na Mega Sena. Aí eu falei, o que você vai fazer com o prêmio? Ele falou, a primeira coisa, eu vou contratar uma turma para bater em todos os meus amigos. Aí eu, por quê? Para mostrar quem é que manda. Olha a ideia do cidadão. Eu falei, graças a Deus que eu não sou seu amigo. Porque eu vou apanhar de graça, velho. Para quê? Olha a ideia que as pessoas têm. Então, o que eu vou fazer? Eu vou viajar pelo mundo, sabe, curtindo todos os prazeres, vou pegar um iate, jogar com 10 pessoas, ir fazendo as coisas mais absurdas dando a volta no mundo. Cara, o que isso vai te trazer de crescimento? Eu não vejo ninguém pensando num trabalho grandioso, numa modificação, sabe? Ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Mas é exatamente por causa disso que não é à toa que se nós pegarmos nas matérias, quantos são os ganhadores de loterias mundo afora que conseguem manter a riqueza? O número é mínimo. O número é mínimo, porque a mentalidade não está de aprendizado, a mentalidade está exatamente de fuga da escola. A pessoa utiliza dos prazeres da vida para fugir da escola. Resultado, todo mundo vai para o fundo do poço. Aí nós tivemos um caso de um ganhador, ele estava contando a história, ele ganhou milhões, e ele gastava o dinheiro dele assim, ele comprava uma moto, eu não gostei da moto, ele abandonava a moto na rua, ele largava a moto e foi gastando com viagem, foi gastando com affairs, foi gastando com tudo que tinha. Resultado, ele terminou pobre, ganhando menos do que ele ganhava quando ele trabalhava, ele ganha menos de um salário mínimo, ele trabalha num restaurante, e o arrependimento dele, eu não comprei uma casa para minha mãe. Quando perguntaram para ele qual é o seu maior arrependimento, ele falou, eu não comprei uma casa para minha mãe. Ou seja, a mãe dele também chegou no final da jornada da vida sem uma casa, mesmo tendo um filho milionário. Diga-me, cumpriu as matérias da escola da vida? Não. Então o aprendizado dele foi zero. Então, ou seja, não adianta, pode te dar o dinheiro que for, pode te dar a beleza que for, pode te dar o que você quiser. Se você não compreender as matérias pelas quais você tem que passar, a escola da vida vai em vão. Por isso que tem pessoas que vivem correndo atrás de coisas, mesmo quando elas conseguem, não obtêm a felicidade. Não obtém a felicidade. Se eu casasse com um homem rico, eu ia ser feliz. Não, necessariamente. Pode ser? Pode, mas também pode não ser. Se eu casar com uma paniquete, eu vou ser feliz. Não, não necessariamente. Pode ser feliz? Pode, mas não é obrigatoriamente. Se eu for ser famoso, eu vou ser feliz. Se eu for famoso, se eu aparecer na novela da Globo, eu vou ser feliz. Vai ser feliz? Não, não necessariamente. Por quê? Isso por si só não tem sustentação. Isso por si só não é a razão da felicidade. Então quer dizer que eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter beleza, eu não posso ter status, eu não posso ter... Não, pode ter. Mas se isso for parte do seu processo de aprendizado, você obtém a realização. Se não for, você não obtém nada. Você continua no 0 a 0. E pior, você se torna um infeliz conhecido por todo mundo. Porque quando a gente é infeliz e ninguém conhece, pelo menos você pode chorar suas mágoas sozinho. Agora, quando você é infeliz e todo mundo te conhece, é pior ainda. Porque o pessoal começa a falar, tá vendo? Não seja infeliz como fulano. Não tenha uma vida triste como ciclano. Você se torna ponto de referência da desgraça. Olha que coisa horrível. Então, o que acontece? Precisamos compreender. Por isso que dentro das matérias escolares que nós temos na escola da vida, elas têm que ser vividas. E essas matérias, elas são dadas por professores. Professores altamente especializados,
todos eles plenamente cientes daquilo que lhe é necessário. Então esses professores, eles vêm certeiro nos seus pontos fracos. Todos. Por isso que quando você olha a grama do vizinho, você fala, pô, mas fulano não passa o problema que eu passo. Mas, meu amigo, você passa esse problema porque esse é o seu ponto fraco. É onde você precisa trabalhar. É onde você precisa melhorar. É onde você precisa crescer. E quando você começa a entender, então quer dizer que as matérias são os professores, e esses professores, nós normalmente os chamamos por um nome que não é muito legal, mas nós damos o nome deles de problemas. E esses problemas vêm exatamente nos nossos pontos fracos. Então, isso daqui é fundamental compreender. É fundamental compreender. Porque quando esses professores, que são os problemas, vêm nos nossos pontos fracos, quando nós os enfrentamos, o que acontece com os pontos fracos, gente? O que acontece, gente? Estão comigo? Estão comigo? Vamos lá, gente, vamos lá. Ou vocês estão muito assustados, falando, Jesus amado, eu não sabia que era assim. Caramba, eu não sabia que estava matriculado, a última coisa que eu queria é estar estudando. E você acabou de me trazer uma real que eu estou numa escola, não queria, formei no 2º grau, para mim já tinha dado, nunca mais vou precisar estudar. Esse é o maior erro das pessoas que terminam e tratam o estudo como se fosse uma penitência. Cansei de ouvir pessoas, e aí, formou? Graças a Deus, nunca mais pega um livro. Então você jogou tudo o que você fez por água abaixo, porque o crescimento ele é constante. A pessoa que acha que ler é uma punição é uma pessoa que está fadada a ser surrupiada por ideias baixas, fracas e ter uma mente extremamente volúvel àquilo que não presta. Por isso que a gente tem tanta imbecilidade mundo afora, porque as pessoas não estudam. Não estudam. Aí qualquer um que fala um absurdo, as pessoas faz sentido. Por quê? Porque ele é bonito. Não é isso que faz. Então vamos lá, gente. Comigo. Nós temos as matérias. As matérias são os professores. Nossos professores normalmente se manifestam em forma de problemas. Esses problemas atacam nossos pontos fracos. É óbvio, gente. Atacam nossos pontos fracos. O que acontece quando nós os enfrentamos? Fortalece os pontos fracos. Se deixa de ser ponto fraco, o que acontece com o problema? Some. Se ele some, o que o professor faz? Você está aprovado na matéria, não precisa mais a cursar. Você se diploma naquela matéria, aquela matéria não lhe vem mais. É assim que funciona. Vem outra, porque o crescimento é constante. Ah, não, eu quero entrar aqui só cursar 2 matérias. Volto a frisar, veio para o planeta errado. Aqui são várias matérias e tudo ao mesmo tempo. Aí tem hora que a pessoa fala assim, Jesus amado, parece que todos os problemas vieram para mim. É porque nesse semestre você pegou muitas matérias. Você tinha muitos créditos e você decidiu nesse semestre pegar todos, sabe? Então eu vou pegar problemas 1, 2, 3, experiência prática em problemas 1, 2, 3, tudo ao mesmo tempo. E à medida que você vai trabalhando a solução desses pontos fracos, você vai se desenvolvendo. Agora você mistura isso aqui tudo. Professor, eu tenho um problema com meu pai. Exemplo prático. Pai, pera lá, o pai é o seu elemento base da família, mas ele está sendo o seu problema. É porque, na verdade, seu pai é o seu professor e ele está trabalhando o que em você? Ponto fraco. Mas dói demais. Sabemos que dói. Sabemos que dói. Dor, medo, raiva, são todos elementos necessários na formação daquilo que você vai construir. Não são o fim em si mesmo, são expedientes que nos auxiliam a atingir o fim. O fim, ele deve ser elevado. Então, o que acontece? Se você consegue trabalhar a harmonia com o pai, superando aquela dificuldade, ele deixa de ser um ponto fraco, deixa de ser um problema, seu professor assume uma outra feição e você, reconciliando com o pai, você se gradua na matéria. Aí você ganha como prêmio disso a solução e uma sensação de felicidade. Por isso que as religiões caminham no perdão. Por que tem que perdoar? Por que eu tenho que perdoar? Pô, eu estou quieto na minha, me surge um ser do pântano, vem, inferniza a minha vida, vai embora e eu ainda tenho que perdoar. Por quê? Você não consegue explicar isso se você não tiver a compreensão disso aqui. Por que aquele ser, aparente ser do pântano, surgiu na sua vida? Porque era um professor. E ele veio te ensinar algo muito importante.
Esse é o caminho para perdoar a ex, gente. Perdoa a ex é nesse caminho. É quando você entende que foi uma professora ou foi um professor fundamental na sua existência para te ensinar alguma coisa. Seja carência, seja falta de amor, seja a incapacidade de manifestar amor, seja ego, seja arrogância, o que for. Vem, te ensina e você ali tem a necessidade de crescer. O que cresce e se gradua não precisa mais sofrer na área amorosa. Ele se encontra. Agora, aquele que não se gradua, aí fica na versão Fábio Júnior. Vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá lá já com tanque de oxigênio lá, sabe? E tá lá, continua. Por quê? Porque não consegue entender qual é a missão de aprendizado. Então, por isso que a vida, ela empurra. Porque, olha só, e se a vida não empurrar com gosto, a gente não vai. A vida tem que ser com gosto. Então, ela vem e muitas vezes ela aperta muito forte para que a gente possa crescer. Todavia, não precisamos nos desesperar. Dentro de nós habita a vida de Deus. A vida de Deus nos dá a força necessária para que possamos compreender os professores e vivenciar os problemas de maneira construtiva. Mas para isso precisamos treinar. Treinar. Se você marca uma luta de boxe e não se prepara para a luta de boxe, você vai ser destruído pelo seu adversário. Agora, se você prepara, você pode até apanhar, mas você também vai retribuir um pouquinho. Então, o que acontece? Precisamos de preparo. E o que as pessoas não fazem é se preparar. Então, como é que elas fazem? Rezar para quê? Para que a gente reza? A gente reza exatamente para tomar consciência da força que a gente tem. Por quê? Porque quando a situação chegar, você já vai estar pronto para lidar com o professor. A reza nada mais é do que o estudo preparatório para o seu exame. A reza é isso. Então tem algumas pessoas que olham e falam assim, preletor, sua vida é maravilhosa, você não tem problemas. Oxe, da onde que eu não tenho problema? Eu tenho problema como todo mundo. Eu passo por situações como todo mundo. Eu passo por situações assim, as pessoas me fecham na rua, as pessoas batem no carro também. Outro dia, eu estava saindo, veio o velhinho e bateu no meu carro. Puf! Aí eu olhei assim, eu saí e falei assim, meu senhor, você bateu no meu carro? Ele, que carro? Aí eu, meu carro que está aqui, ele, eu não bati não, ué. Isso aí foi você que bateu no meu. Aí eu, meu senhor, você deu ré, você bateu no meu carro e nem viu ele. Olhou assim para mim, você está querendo me tirar dinheiro? Eu, meu senhor, meu carro vale 3 vezes mais do que o seu, meu senhor. Que dinheiro que eu quero tirar de você? Eu só estou falando, você bateu o carro. Ele, não bati não. E foi embora. Naquele momento eu tinha um problema. Pô, eu estou lá, de graça. Veio ele dando ré, bateu, não viu e foi embora. Eu tinha um problema, eu tinha um professor. Qual é a lição que eu tenho que tirar isso? Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Porque aquela era a minha lição. Não é lição de todo mundo. O que eu olhei? Eu falei, eu tenho 2 caminhos. Ou eu parto para um litígio com ele, eu tirei foto da placa dele, eu posso ver, achar os dados dele, entrar com um processo para ele pagar, ou eu vou resolver esse problema de uma outra forma. Qual foi a outra forma que eu decidi? Cara, tá perdoado, velho. Tá perdoado, eu não vou brigar com o senhor. Ele não viu. Eu tentei compreender o mundo em que ele estava para entender, porque ele não viu que bateu, de repente alguém bate na janela dele e fala que ele bateu o carro. Eu falei, não, meu amigo, vai em paz. Eu te liberto de qualquer coisa. Se tínhamos um problema para resolvermos juntos, aqui comigo já está resolvido. Fiz oração de perdão para ele e fui pensar como resolver agora essa situação. Acabou que eu resolvi a situação, ótimo, descobri caminhos assim fantásticos para você resolver determinadas coisas e falei, ótimo, problema resolvido, problema resolvido. Não carreguei o sofrimento. O problema é que as pessoas não resolvem os seus problemas porque não eliminam seus pontos fracos, ao invés disso elas alimentam o ponto fraco. Quanto mais você alimentar o seu ponto fraco, mais o seu ponto fraco, olha que incoerência, mais o seu ponto fraco fica forte. Quanto mais forte fica seu ponto fraco, mais professores aparecem na sua vida. Aí tem pessoa que vai falar assim, caraca, é toda hora a mesma coisa. Toda hora. Quando eu acho que meu pai e minha mãe vão melhorar, parece que ficou tudo com capeta no corpo e vem infernizar a minha vida. Quando eu acho que eu vou me dar bem, aí vem toda hora, como tem algumas pessoas que falam, só trai homem casado, só trai mulher casada, só trai pessoa errada, todo emprego que eu vou, meu chefe me trata mal, as pessoas sempre estão falando mal de mim, eu sou sempre injuriado, etc, etc, etc. Nós podemos dar uma lista de doenças, desgraças, problemas que afetam a todos.
Por quê? Porque os professores estão aqui prontos para ensinar e nós precisamos trabalhar nossos pontos fracos. Aí nós observamos por que a vida ela é recheada de situações. Porque na hora de entender o matricular e na hora de entender as matérias, ao invés de nós trabalharmos a solução, o que a gente faz? Trabalhar a fuga. Nós fugimos das situações. Ao invés de eu resolver com papai e mamãe, eu faço a coisa mais inteligente do mundo. Eu caso para fugir de pai e mãe. Aí o que você vai descobrir? Que muitas vezes você casou com seu pai ou com a sua mãe. E você vai viver a experiência de uma maneira muito mais difícil do que se você tivesse trabalhado papai e mamãe. Ah, mas não tem problema. Se for igualzinho, eu separo. Aí separa. Mas aí vem uma turminha que você não tem como separar, chamada filhos. Ah, mas os meus filhos eu mando tudo para fora. Não tem problema. Aí vem uma turma que ainda mexe mais ainda com você, chamados netos. E assim você vai, sempre sendo chamado para aquela situação. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi, ele fala no livro dos jovens uma frase que sempre mexeu muito comigo. Divirta-se com os problemas. Eu falava, como é que alguém se diverte? Uhul! Sabe? Olha só, estou passando problemas, Aí eu, como? Mas é que quando você tem um entendimento de que isso é uma escola, aí você consegue. Eu falo hoje para os meus filhos, divirtam-se na escola, porque eu vejo a escola deles, é um máximo. E minha filha fica, tem dever. Eu queria tanto trocar só por dever, filho. Eu queria tanto que minha vida fosse só, faz o dever de matemática que você está liberado. Nossa! Mas hoje em dia eu não estou só no dever de matemática, hoje em dia eu estou em todos os deveres. Então o que acontece? A gente fala para os nossos filhos, divirtam-se na escola, porque nós já vivemos. E como nós vivemos a experiência da escola, a gente não tem saudade da escola? Pelo menos boa parte tem saudade da escola. Porque a escola era um momento divertido. Porque a gente tinha situações, mas a gente conseguia aprender, crescer, vivenciar novas experiências e tudo mais. A mesma coisa na vida. Quanto maior o nosso progresso da alma, quanto maior a nossa capacidade de percepção dos professores, maior o nosso crescimento, maior a nossa capacidade de nos divertirmos com aquilo que a vida nos dá. Então, mesmo com vida cheia de atribulações, mesmo com a vida cheia de situações, mesmo com a vida envolta em inúmeras atividades ou inúmeras situações que necessitam de superação, a gente consegue se divertir. E quando a gente se diverte com o crescimento, a gente ganha a convicção de que a nossa vida é uma vida maravilhosa e faz sentido. Olha que interessante, você é uma peça fundamental no quebra-cabeça das matérias da escola. Por isso que você é importante. Mas eu sofro, eu estou passando por problemas. Faz parte de todo o aprendizado, faz parte de todo o conteúdo. Porque da mesma maneira que você está vivendo, alguém também vive pensando em você ou está relacionado a você. Isso também faz parte do aprendizado dele. E isso vai começando a influenciar. Nós estamos numa rede. É por isso que todo ser humano é importante para o universo, porque todo ser humano faz parte de uma construção do aprendizado da escola. Entrar nascendo e se diplomar com a morte física é apenas uma das passagens. Existem inúmeras matérias que precisam ser concluídas para finalmente você não mais precisar da escola terrena. E aí você vai alçar para outros planos, novos aprendizados, novas rotinas, novas vivências. E se a gente for parar para pensar, já encerrando essa primeira parte, que agora nós vamos para a meditação Shinsokan, né? Se a gente for pensar nesse espectro, olha que interessante. A única coisa que eu posso levar comigo é aquilo, né, que eu aprendi. Então, a maior riqueza que eu tenho que vai me carregar é a capacidade de eu ser melhor. Logo, pensamentos positivos, sentimentos de elevada vibração são o maior tesouro, porque nós carregamos antes do nascimento e nós levamos para depois do falecimento. Por isso que eu digo, quem perdoa, quem ama, quem cresce, quem se supera, quem sente orgulho daquilo que está fazendo, presta atenção, eu não estou falando de profissão, sente orgulho da vida que leva. Se você consegue acordar num domingo e lavar a louça na sua casa com um sentimento de gratidão, você tem uma riqueza grandiosa,
Porque quem lava a louça com sentimento de gratidão desenvolveu-se e percebeu que as atividades, por mais simples que elas sejam, podem ser grandes oportunidades de crescimento espiritual. Então você é uma pessoa que tem maior riqueza do que aquela que não entende isso, que só reclama, que acha que é um absurdo, que coisa é essa. Então, entender isso daí, promover isso na sua vida, te faz ser uma pessoa que se diploma melhor, uma pessoa mais rica espiritualmente, uma pessoa que vai levar maiores bens. Logo, tudo que nós vivemos são matérias. Aprender a lidar com as matérias é o que os ensinamentos religiosos, em especial da Seichonoye, busca promover. Por isso que a gente tem dever, por isso que a gente tem exercício. Por que eu passo o dever de casa toda segunda-feira? É exatamente para que a gente possa praticar a compreensão disso daqui e, principalmente, aprender a lidar com os nossos professores. Um bom aluno não é aquele que só fica calado. O bom aluno é aquele que tem um bom relacionamento com os professores. Uma pessoa que tem uma vida feliz é uma pessoa que sabe se relacionar bem com os professores. Ok, a vida me apresentou isso. Não era o que eu queria agora, mas vamos lá, né? É o que eu tenho, é com ele que eu vou trabalhar, é com ele que eu vou crescer, é com ele que eu vou me desenvolver, é com ele que eu vou resolver o meu ponto fraco e me tornar uma pessoa melhor. Ok, turma? Não se assustem com a Escola da Vida. A Escola da Vida é maravilhosa. Aí, só para finalizar mesmo, só para finalizar, que isso é importante falar. Dentro da escola nós temos séries diferentes, gente. Nós temos séries diferentes. Algumas pessoas estão matriculadas no jardim. Outras pessoas estão na 8ª série. Outras pessoas estão no 2º ano do 2º grau. Outras pessoas estão na pós-graduação. Outras pessoas estão no mestrado. Outras pessoas estão no doutorado. Quanto maior o nível de estudo que você tem, mais difícil é a matéria. Por isso que a gente não se deve comparar. Se você tem uma grandiosa matéria, é porque você está num nível muito grande de aprendizado e quanto mais rápido você se diplomar, maior vai ser sua capacidade de falar. Não, e eu não estou falando isso, não é falsa modéstia, não. É simplesmente, hoje eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas do ensinamento da Seichonoye, da vivência da Seichonoye, exatamente porque a vida, com seus sábios professores, quebraram tudo que eu tinha e me fizeram rapidamente ir passando de série de maneira muito intensa. Então hoje eu consigo falar de diversos problemas. Por quê? Porque eu vivenciei, mas o melhor do que eles, eu não só vivenciei do modo pejorativo, eu trabalhei para que eles fossem superados. Então harmonização com o pai, harmonização consigo mesmo, harmonização com ex, perdão, trabalho, meditação, oração, aprendizado. Isso tudo foi formando aquele aprendizado ou aquele know-how, aquela competência necessária para que eu fosse me graduando e hoje eu tivesse a permissão de poder tentar ensinar algo a alguém ou compartilhar as experiências com alguém, exatamente porque eu passei por vários professores. E esses professores hoje são motivo de profunda gratidão à minha vida, porque são graças a eles, começando pelo meu papai e minha mamãe, que me deram esse corpo maravilhoso, que me deram esse rostinho maravilhoso, que eu consigo hoje fazer o que eu tenho para fazer. Coisa que eu não conseguia ter gratidão antes de entender que eles eram meus professores. E hoje eu consigo manifestar mais gratidão. Ok, gente? Então vamos no nosso processo de aprendizado, cada vez mais treinando e um carro-chefe para nos fazer entender isso aqui tudo é a meditação, em que a gente faz essa viagem interior para afirmarmos, sou filho de Deus, tenho força infinita e os professores são todos meus aliados. Vamos lá então meditar, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Todos sentados assumindo a posição de oração, você também de casa, sentado assumindo a posição de oração. Vamos agora mentalizar, visualizar, contemplar com os olhos mentais, por isso que nós fechamos os olhos carnais, o mundo da perfeição, onde nós somos filhos de Deus e somos dotados de toda a potencialidade infinita, a fim de que no trabalho da vida, na escola da vida, possamos exteriorizar com toda a força. Qualquer dúvida sobre tanto a posição física quanto a postura mental, você pode tirar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos lá então, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra.
As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus constitui-se dos 6 atributos divinos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu que vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira. Nós vivemos neste mundo a suprema vida de Deus. Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. Somos uma só vida. A vida de Deus pulsa dentro de nós. Por isso, o desenvolvimento da vida é a nossa grande missão.
Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a posição. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor. Vamos fazer novamente a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram se sentar rapidamente, passar aqui o nosso dever de casa. Quero agradecer imensamente a todo mundo que esteve presente nessa palestra de hoje. Meu muito obrigado. Não deixem de compartilhar e curtir a fim de dar importância ao vídeo e para que mais e mais pessoas compreendam a escola da vida. E vamos lá, gente, nosso dever de casa, nossa meditação Shinsokan todos os dias, a fim de que nós possamos cada vez mais ter a consciência de que nós somos filhos de Deus, e nós vamos repetir uma frase, ou repetir as frases que ajudam muito. Então, estou sempre protegido por Deus. Isso nos ajuda a termos a resiliência, a termos a força necessária para continuarmos seguindo avante o caminho do crescimento, o caminho do aperfeiçoamento, o caminho do desenvolvimento, o caminho do viver. Vamos repetir isso aqui, gente? 300 vezes por dia. Estou sempre protegido por Deus, estou sempre protegido por Deus, estou sempre protegido por Deus. Vocês verão como é que vocês terão muito mais força, muito mais capacidade, ainda mais se fizer a meditação Shinsokan, para encarar as situações, superar as dificuldades e manifestar o brilho que existe no interior de vocês. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês nessa noite especial. A você de casa, meu muito obrigado. Vamos juntos, não se preocupe, a vida é uma escola e você veio aqui para se graduar com louvor. Beijo no coração, muito obrigado e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.